essa manhã, na verdade desde ontem, quando eu acabei de ministrar, e o senhor já tem falado sobre paternidade comigo, né? Aí hoje pela manhã, assim quando eu acordei, depois eu voltei a orar um pouco, para me inclinar meus ouvidos para ouvir o que Deus queria falar. Aí eu tinha uma visão, eu vi um homem, pegava 2 frascos de unção transparentes. Um era verde e o outro era vermelho. E o primeiro que era entregue nas minhas mãos era o verde. Aí ele trazia o verde para cá, que foi essa unção que você recebeu agora de manhã. Aí tinha um vermelho. E depois eu ficava em espírito, vendo tantas coisas para acontecer. Eu falei, Senhor, como vai acontecer tanta coisa assim um dia só? E Deus já está fazendo. Vocês entraram num nível de rompimento aqui. É isso aí. É isso aí. Pronto. Depois que você rompeu, você já tem uma nova graça no seu espírito. Já tem uma nova revelação, uma nova abertura. Te dá muito mais acesso aos desígnios, à presença e o poder de Deus. Amém, amém? E é engraçado que eu cheguei, o bispo Douglas ele me abordou, a gente como conversando. Aí ele veio falar algo comigo profundo. Era exatamente o que eu pregaria essa manhã. E depois o profético, a primeira canção, os vossos filhos serão profetas. Eu falei, meu Deus do céu, o espírito da paternidade já está nesse lugar já. Deus veio ungir vocês. O Senhor já está ungindo vocês. Ele está restaurando a sua vida. Ele está te restaurando, amém? Então é importante você entender que o ponto de partida da maior revelação que você pode ter na sua vida, embora isso não é muito valorizado pelas pessoas, é a revelação da paternidade. Por que não é tão valorizado a paternidade na vida, no coração das pessoas? Eu quero falar para você que essa mensagem é uma das maiores mensagens e uma das mais importantes para a sua vida. É ensinar você a receber a revelação da paternidade. E tudo que Deus está fazendo aqui essa manhã, Ele já está curando, Ele já está libertando. Porque este é o amor do Pai. E se tem algo que é muito difícil para as pessoas em si, é conseguir crer o quanto Deus ama elas. Que o amor dele é imensurável. O ágape é incondicional. Ele te ama incondicionalmente. Então, tem muitos bloqueios, muitas feridas na sua alma, no seu coração. Que a revelação do Pai ela vai ser o suficiente para te libertar essa manhã. Esta revelação é a maior revelação que você pode ter na sua vida. E é a revelação que Deus, ele sempre ora ou outra, ele tem que me visitar de novo. E renovar essa revelação. A quebrantar meu íntimo, meu coração. Para sempre afirmar para mim, você é filho. Essa é a sua maior posição. Amém, amém. Paternidade. A revelação da paternidade, ela é mais necessária para os filhos de Deus progredir no reino de Deus. Amém? Bom, tu já ouviu, acho que mais de 300, não sei quantas vezes tu já ouviu isso na sua vida. Mas talvez você ainda não se disponibilizou para buscar. Tem que ter uma disponibilidade no seu coração. Uma rendição inteligente e intencional. Buscar a revelação da paternidade. Vou repetir para você. Você vai ter que inclinar seu coração de uma maneira inteligente e intencional para receber a revelação de Deus como seu Pai em seu coração. Esse é um ponto de partida mais importante do que qualquer outro ponto. Eu já recebi o batismo com o Espírito Santo antes de receber a revelação da paternidade. Eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, já conhecia o Espírito Santo, já tinha tido o meu encontro com o Espírito Santo, já tinha tido tantas maravilhas de Deus na minha vida. Eu já estava com o meu ministério aberto, já me movia no Espírito, já tinha muitos sinais no meu ministério, já tinha muitas coisas maravilhosas do Espírito Santo que acontecia. Mas um dia ele me pegou e me levou a fundo para mostrar que eu precisava conhecer ele como Pai. Eu falei, não é possível eu ter tantas coisas do Senhor e não te conhecer como Pai? E foi uma época
muito difícil na minha vida. E Deus me deu a revelação dele como pai. E foi uma época muito conflitante que eu tinha na minha vida com meu pai. Era uma época muito difícil com ele. E foi na época mais oportuna de Deus na minha vida, de me trazer uma grande revelação de Deus como meu pai. E isso vai vir várias vezes na sua vida até que você receba a libertação pela revelação da paternidade de Deus. Isso é muito tremendo. Isso vai te elevar, vai te produzir humildade, vai te produzir mais amor, mais compaixão, vai te produzir muito mais amor e dedicação a Deus. Amém, amém? Eu gostaria que você abrisse o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Deriva sutocorena. Enquanto você abre, eu vou te contando algo. Ontem, quando acabou o culto aqui, aquele momento que nós tivemos no final aqui foi tão glorioso, tão importante. Eu senti uma glória de Deus tão poderosa. Eu recebi algo que caiu. Aí eu saí. Estou andando na rua. Falei, parece que eu acordei agora. Não é possível, eu estou andando, não estou nem sentindo meu corpo. Uma paz que transcendeu todo o meu ser. Aí fui para casa, comi alguma coisa. Eu cheio de força, falei, não é possível, parece que eu acordei agora, eu vou para o monte. Aí liguei para outro corajoso, peguei, joguei no carro e vou levando. E fomos para o monte, irmão. De madrugada, e ficamos lá de madrugada lá orando. Aí eu falei assim, Senhor, o que é isso? E fiquei lá, debaixo de um espírito de revelação tão profundo, vendo o que aconteceria aqui hoje. E aquele anjo que vinha como uma águia, apanhava meu espírito e subia. E de repente, eu estava em oração com os pastores ali. Eu vi um espírito que lutou contra mim esse ano inteiro. Ou pelo menos até agora desse ano. Ele veio com a mão para trás assim, com uma roupa branca falsa, era um anjo caído. A cabeça dele era de bode, imensa, parecia mais a cabeça de um cavalo que de um bode. E vi aquele bicho. E bum! Caiu na minha frente. Irmãos, é como se eu visse uma pessoa na minha frente. Era tão visível o meu profeta, tão aberto, que eu fiquei olhando aquele troço do meu lado caído. Um corpo morto, como se o demônio tivesse morrido. Mas sabem que o espírito não morre. A não ser depois do lago de chama de fogo, né? Lago que vai ser inaugurado a segunda morte. Mas ele estava ali. E eu ficava orando, em uma dimensão maravilhosa, olhando um troço daquele minha frente. Será que é possível que eu estou vendo isso, cara? Uma dimensão dessa que eu estou aqui vendo um corpo de um demônio caído, morto do meu lado. Depois vinha outro ser na escuridão. E pegava nas patas dele, as patas dele eram de bode. E ficava tentando reviver pelas patas, fazia assim, ó. Mexendo nele para ver se ele ganhava força para voltar a lutar. Ele começava a arrastar ele pro meio do mato. Eu falei, cara, não é possível que eu tô vendo isso. Aí eu continuei ali e fomos mergulhando. Aí daqui a pouco chegou o bispo Mauro com a turma dele de BH. Então eu olhei assim, eu falei, será que é diabo isso? Tá na minha frente? Aí no escuro, um monte de homem parado assim, olhando na minha frente assim. Eu olhei assim, falei, que é isso? Eu tô brincando, será que é um anjo, velho? Todo mundo no escuro, tava tendo uma zona daquela estranha. Uns homens parados ali, eu falei, Jesus. Aí eles estavam ali, a gente oramos ali, foi maravilhoso. Aí voltei, tive uma guerra essa noite, mas foi vencida. Para você ver o que é o mundo espiritual. E do nada Deus me tira de casa e me leva depois de tantas horas de ministração. Mas por quê? Porque havia uma força do poder de Deus, que eu não sentia nem meu corpo. Uma paz que transcendeu tudo. Eu falei, Senhor, que força é essa, Senhor? O que é isso? E mergulhei ali. E estou aqui ministrando de novo para vocês. Então eu quero falar para você que é muito importante o que vai acontecer aqui essa manhã. Para aquilo que vai acontecer daqui a pouco de tarde. É muito importante o que vai acontecer agora na tua vida. Sobre paternidade. Vamos ler agora Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Talvez minha tradução não esteja igual dali. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia? O arrebatamento. O juízo do Senhor.
Primeiro juízo e arrebatamento, amém? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Você vê que há uma restauração final que vai vir no coração das pessoas. Uma restauração entre pais e filhos e pais. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que está perdendo completamente o sentido de paternidade. O modelo da família tradicional, ele já está desfeito. Ele só não é desfeito dentro das igrejas. Mas no mundo, esse modelo já se perdeu o seu poder e a sua proteção. Porque tudo que é quebrado os seus princípios, ele perde a sua proteção. Por isso que Satanás consegue entrar e fazer arruaça na vida das famílias. Hoje você vê adolescentes, meninas de 10 anos de idade, pré-adolescentes, já tendo relações sexuais dentro de casa, e os pais não estão nem aí para isso. Hoje você vê pais totalmente inconsequentes, loucos, que parece pior do que adolescentes dentro de casa, que não tem mais proteção moral, ética, justiça para proteger seus filhos contra os poderes malignos desse mundo tenebroso. Então nós estamos vendo que está uma corrupção e uma perversidade muito grande atingindo as famílias. Você vê pais e mães, você vê o divórcio, destruição em grande massa por questão de adultério e muitos tipos de perversidades que estão acontecendo dentro das famílias. Hoje você vê uma onda imensa do inferno, desse espírito de Moloque, que está entrando nos pais, que estão molestando bebês recém-nascidos, que estão molestando seus próprios filhos dentro de casa. Então você vê pais pedófilos, avós pedófilos. Esse é o espírito da perversidade dessa era, que está tomando a humanidade. Nós estamos vivendo a era das trevas, irmãos. Por isso que a grande luz do avivamento será tão necessária para suportarmos o percurso final, que é a tribulação que virá, e os grandes percursos dos juízos que vai se desencadear na terra contra os ímpios e pecadores. Amém? Então, só um grande revestimento de luz e poder nos dará força para suportar essa guerra satânica travada na terra contra as famílias. Então você vê que a paternidade ela se deriva desde o Jardim do Éden. E Deus, como nosso Pai, Ele é o modelo prioritário, Ele é o primeiro pai que você tem, Ele é o seu Criador. Existem 3 tipos de pais que nós temos. Deus como nosso Criador, seu Pai genitor e seu Pai espiritual. Você pode também dar sentido a outros tipos de pais na sua vida. Existe o Pai genitor espiritual, que é aquele que trouxe você para a salvação, que ajudou você a firmar seus pés no Evangelho, se tornou um pai durante um tempo na tua vida, porém você transitou depois para um pai apostólico, para um pai profético, um pai pastoral, não sei. Mas você pode dar muitos outros sentidos à paternidade. O importante é que paternidade é tudo aquilo que vem uma fonte de inspiração, de transferência para a sua vida. Amém? O sentido original e mais profundo para pai é a fonte. Ele é a fonte de toda identidade que nós possuímos na nossa vida. Por isso que a revelação de Deus como seu Pai na sua vida é a fonte de toda a derivação da sua identidade espiritual. Ele como sendo a nossa fonte, você não vai beber de uma fonte pura, nada que seja contrário à sua natureza. Por isso que quanto mais nós vamos conhecendo Deus como Pai, vamos conseguindo vencer o pecado. Porque o amor do Pai é que me fez vencer muitos pecados na minha vida, me transitar desde a minha adolescência, atingir a justiça, a plenitude da sua bênção. Amém, amém? Então eu quero falar para você que você não consegue ter Deus revelado como seu Pai e continuar sendo a mesma pessoa bruta dentro de casa. Você não vai conseguir receber a revelação de Deus como seu Pai continuando xingando. Você não vai conseguir receber a revelação de Deus como seu Pai falando mal das pessoas. Você não vai conseguir mais fazer isso. Você vai ver que o amor do Pai ele vai transcender e vai trazer restauração na sua identidade da glória a Jesus Cristo. Irmãos, a palavra identidade ela é muito profunda, ela é muito poderosa, irmãos. É aquilo que te identifica, aquilo que dá a você a sua imagem, é a sua identidade. E é onde nós estamos encontrando a nossa identidade? É na religião? Por muito tempo nós buscamos identidade na religião. Por muito tempo busquei também minha identidade em pregação pentecostais. Fiquei um tempo com a identidade pentecostal? Fiquei.
quando eu era jovem, adolescente, não tinha entendimento de nada, nem de paternidade, não sabia nem sobre esse assunto, aonde se derivava a minha identidade? No modelo pentecostal. Então, todo o linguajar, todo o meu modelo, minha forma que eu me movia, que eu pensava, era pentecostalista. Amém? Mas isso não é a verdadeira identidade, isso vai acabar com você um dia. Ou você muda, ou você não vai conseguir mais andar com Deus. Isso é transitório. Amém, amém? Transitório, como da lei para a graça. A lei era transitória. Paulo diz que a glória que estava sobre o rosto de Moisés era uma glória transitória. Ainda que ela era muito poderosa, mas ela era transitória, ela se apagou. Então, irmãos, vamos passando por etapas dentro do Evangelho transitórias, até você chegar naquilo que é permanente, aquilo que é a fonte genuína da sua fé, seus valores como um cristão, dos princípios morais que você vai ter que carregar na sua vida e da verdadeira essência da intimidade com Deus estar na sua própria paternidade. Aleluia, aleluia. Intimidade com o Pai. Nosso Abba Pai. O livro de Gálatas capítulo 4 diz que Deus derramou seu Espírito em nossos corações, pela qual nós clamamos Abba Pai. Aleluia. Sabe, Paulo está mostrando que a revelação de Deus como nosso Pai é muito maior do que o soberano de Israel. Embora seja tão glorioso, mas o que transforma é somente um Pai. Aleluia. Dá glória a Jesus. Aí você vê o poder e a influência que tem a paternidade sobre a tua vida. Tudo o que teu pai representou para você é o que você se tornou. Você não é diferente do seu pai e da sua mãe. Você pode se achar melhor do que eles, mas você não é. Não adianta você falar que não. Você vai encontrar em você as raízes do teu ramo. Não adianta. As suas raízes, elas vêm do seu pai, da sua mãe, da sua identidade, seu DNA está ali. Aí isso agora vai ter que se submeter a um processo de transformação, de reeducação espiritual, de mudança de mentalidade, transformação no seu DNA, mudança no teu espírito para a paternidade do Pai Celestial, da glória a Jesus. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, aonde eu ia nas igrejas, Deus falava comigo assim: eu sou teu pai e eu sou a sua mãe. Eu é quem cuido de ti. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Por quê, irmãos? Porque era mais elevado. O zelo, o cuidado e a revelação pessoal de Deus. Ele nutria meu sentimento, minhas emoções, me curava meu coração. Então eu quero dizer para você que a revelação de Deus como teu pai vai ter que ser colocada uma prioridade na sua vida todas as vezes que você estiver orando. Você vai ter que adorar o Abba. Você vai ter que crer nele. Você vai ter que buscar até que os seus sentidos se abram para isso dentro de você. Amém ou não amém? Escute o que eu estou falando para você. Quando uma revelação chega, repita comigo, uma revelação chega. Os meus sentidos, valores e consciência começam a ser mudados. Sabe, você não dava muito valor nem muito sentido ao espírito de paternidade. Mas depois que a revelação chegou, ou ela chegar, você vai começar a abrir seus olhos espirituais e valorizar a presença dele como seu papai da glória de Jesus Cristo. Amém, amém? Então olha para mim, irmão, você está muito distraído, você pode me dar um pouco mais de sua atenção? Você está distraído, você está perdendo o acesso ao Espírito. Estão olhando para o lado, você tem que olhar para cá. Aproveite esse momento. O pai genitor não é só aquele que te concebe, mas é aquele que te nutre, que cuida de você. Então, pai não é aquele que somente te gerou, mas aquele que te fundamentou, que cuidou de você, é o que cuida, é o que zela, é o que protege. Então eu quero falar para você que a paternidade terrena, ela tem que estar restaurada na revelação da paternidade celestial. E não tem outro lugar no mundo que isso é capaz de acontecer, a não ser dentro da casa do Senhor. E púlpitos onde o espírito da paternidade tem total liberdade para se revelar ao coração dos filhos dentro da igreja. Da glória a Jesus Cristo. Fala paternidade. 3 coisas importantes para você. Presta atenção nisso. O espírito de Jezabel, ele caça a cabeça de autoridade. É o espírito de rebelião e de usurpação da autoridade paterna. Esse espírito de Jezabel,
É um espírito de confronto direto contra quem é profeta, quem é apóstolo, quem é pastor, ou quem é qualquer tipo de autoridade que traga alguma fonte de inspiração, fonte de transferência para as pessoas. Por ele ser um espírito órfão e traz orfandade nas pessoas, e por ser o espírito da molestação, o espírito da perversão sexual, esse espírito de Jezabel, ele sempre tentará caçar a cabeça dos pais com perversão sexual para destituir a sua família dos valores e da proteção de paternidade. Escute como é tão perverso e tão perigoso esse espírito. Todos os pais, pessoas que adulteraram, abriu-se um rombo no mundo espiritual para esses espíritos descerem e entrarem na alma dos seus filhos. Os filhos sofrem terrivelmente por causa do espírito de adultério que entra nos casamentos. Então eu quero falar para você, o temor, o zelo. Sabe, faz acho que 1 ano ou mais que eu não prego essa palavra de paternidade, é verdade ou não é? Quanto tempo vocês não ouvem falar sobre paternidade? Você sabe por causa de quê? Porque eu estava dentro de um processo com o Pai. Eu enfrentei tronos, conforme esse que caiu essa noite, muitos satânicos, que se opõem terrivelmente contra o nosso espírito, nosso coração, para que nós não aceitemos ou aceitemos Deus como nosso Pai. Eu tenho uma experiência, algo para falar para você, que eu tive que ir a fundo nisso, uma guerra profunda contra o inferno, para me ver o quanto Satanás se levanta contra o nosso espírito, para nós rejeitarmos a Deus como nosso Pai. Existem muitos processos que vocês passaram na sua vida, que você chegou a questionar a Deus e se levantar contra Deus no seu coração. Você se afastou de Deus por um tempo, é verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Todos que estão aqui dentro, é verdade ou não é? Então, irmãos, esse é um dos motivos que eu tenho que proteger meu coração, que tem muitos filhos que me desonram ou me desonraram, mas é normal, porque eles fazem isso contra Deus. O que eles fazem contra mim, ou eles vão fazer contra você que é pai espiritual, não leve em consideração, depois eles vão reencontrar o caminho da paternidade. Eles vão voltar a te honrar como um pai espiritual. Então, é só um processo depois de novo na vida deles, para eles acordarem e ver o que eles estão perdendo da paternidade. Outros decidem andar por si mesmos, é normal também. Eles acham que eles já podem ir, então eles podem ir livremente e encontrar o seu caminho sozinhos. Ok? Porém, há filhos amados. Esses filhos serão os que mais vão honrar você que é pai. Sempre tem um filho que vai te honrar mais, pai. Que será um filho mais amado no seu coração. Sempre será assim. José era o filho mais amado de Jacó. Isaac foi mais amado do que Ismael. Então sempre terá um filho amado. Da mesma forma, no mundo espiritual, existem os filhos amados, que são aqueles que mais lutam para estar junto com você, que são os que mais sofrem junto com você, que não te abandonam no seu processo. Então já fui muito abandonado, deixado de lado, outros filhos nem entram mais em contato comigo, sabe por quê? Porque eles estão ofendidos. Porque o espírito de orfandade, o trono de Beelzebu, esse trono de Leviatã e Jezabel, são os 3 espíritos que lutam contra a paternidade espiritual, genitora e a paternidade do própria revelação do Deus Altíssimo no teu coração. Posso continuar? Então é perfeitamente normal que isso aconteça, irmãos. Perfeitamente normal. Quando as pessoas que estão debaixo do nosso ministério, elas entram em conflito contra os demônios, geralmente elas vão se levantar prioritariamente contra o líder da igreja. Porque o diabo sabe, se elas pecam contra o líder, elas perdem a sua proteção no mundo espiritual. Simplesmente assim, apóstolo. Simplesmente é assim. Você que é um filho, por mais que o teu pai genitor seja alguém perverso, ruim, você não tem direito nenhum de se levantar contra ele. Porque o diabo ele sabe que você for contra o seu pai, você está quebrando leis e princípios do mundo espiritual que vai trazer consequências e maldições terríveis para a sua vida. Por isso Deus fala agora em Malaquias 4:5 que se não haver uma restauração entre pais e filhos, a terra será ferida com maldições. Ou seja, tudo que você possui terá maldição, terá demônios. E você vai ter que ser liberta desses demônios, dessas maldições na sua vida. Então toda ferida que você carrega no seu coração contra o seu pai terreno, a revelação celestial do Pai celestial, ela arranca, ela tira, ela cura
toda mácula, tudo que foi defeituoso, tudo que foi corrompido na tua paternidade terrena. A revelação do Pai Celestial essa manhã, será muito importante esse óleo ser derramado no coração de vocês, para que Deus cure o coração de vocês. Eu lembro anos atrás, Deus me levava em espírito para me ver a iniquidade que tinha na minha alma contra o meu pai terreno. Eu via às vezes eu pegando um pau e batendo no meu pai. Eu voltava com uma ferida no meu coração, falei, Deus, jamais vou fazer isso contra o meu pai. Deus falou assim, faz sim. Porque você já foi muito agredido. Você tem revolta, você tem ira no seu coração. E aquilo me trazia uma grande dor no meu espírito. Porque eu conseguia ver uma verdade que eu falei, jamais vou fazer com o meu pai isso. O Senhor falou, tu vai fazer sim. Então tinha momentos que Satanás, que estava na vida dele, me incitava muito ódio contra mim. Então eu lembro, às vezes, na minha vida, por exemplo, uma vez com 15 anos, meu pai me deu um tapa na cara tão forte. Ele falou assim, você não é o meu filho. E eu lembro que eu chorei na escada. Eu lembro que daquele dia de 15 anos, eu passei acho que 1 ano de revolta contra o meu pai e contra Deus. Pecados começou a tentar vir na minha vida terrível. Eu comecei a ficar mais independente ainda. Eu comecei a ganhar mais dinheiro ainda. Eu comecei a ficar muito dependente ao ponto que eu peguei a casa debaixo do meu pai. Eu tinha tudo que era debaixo, me lembra? É verdade, né? Com 15 anos de idade. Eu tinha minha própria linha telefônica, que na época era caro, tem a linha da Oi. Eu tinha Velox, internet Velox dentro de casa, que era muito difícil. Eu tinha do melhor computador, eu tinha moto, eu tinha tudo. Sabe por quê? Eu me tornei independente. Por causa da revolta. Às vezes, as antecipações na sua vida que você quer ser independente espiritualmente, independente dentro da igreja, é porque você tem revolta dentro do coração que não foi liberto. Você não foi liberto. Nós não aceitamos figuras espirituais de autoridade na nossa vida, não é simplesmente porque nós não queremos. É porque nós não tivemos um modelo dentro de casa de amor, de autoridade dentro de casa. Pegamos muito autoritarismo dos nossos pais e pouca autoridade genuína. Uma autoridade genuína, ela não precisa agredir para mostrar que ela é uma autoridade. Mas a sua própria pessoa, sua postura, seus atos de justiça, ele é o suficiente para corrigir os seus filhos. Eu pedi a Deus algo, eu falei, Senhor, não me deixe corrigir minha filha com ira. Não me deixe corrigir ela com agressão. Não permita que eu cometa o mesmo pecado que meus pais cometeram contra mim. Então hoje eu vejo, irmãos, a restauração da revelação da paternidade de Deus no coração da minha mãe, no coração do meu próprio pai. Porque Deus o quebrou. Deus o quebrantou de uma tal forma para que todo o autoritarismo, a ira, a agressividade saísse das nossas famílias, das nossas vidas. Então, esse legalismo que nós passamos, né, rígido pelos nossos pais, e se você teve um bom pai que te amou, que foi uma verdadeira figura de autoridade, isso é raro, tá? Você foi bem-aventurado na sua vida. Mas mesmo assim você terá que ter revelação de pai como o Pai Celestial na sua vida. E você vai ter que também ter a revelação de um pai espiritual na sua vida. Lembra que eu vou te falar agora um princípio muito importante sobre pai espiritual. Você não escolhe o pai que você vai ter. E eu não posso escolher os filhos que eu vou ter. Porque se você pudesse escolher o pai espiritual que você quisesse na sua vida, talvez você estaria com homens muito mais ilustres do que eu, muito mais sábios do que eu. Você não precisaria nem estar aqui dentro. Mas é Deus quem escolhe quem vai ser teu pai espiritual. E o pai espiritual é Deus que fala no coração dele quem vai ser seus filhos espirituais. Então, se eu fosse seletivo escolher, talvez muita gente eu não escolheria para estar junto comigo. Talvez eu negligenciaria até minha família. Com certeza que se tem uma coisa que você quer fugir da tua família. Sabe, eu acho que muitos de vocês não querem ter teu pai e tua mãe aqui dentro congregando com você não, né? É verdade, verdade não é? É verdade não é? Muito de vocês jamais é querer nem o teu irmão aqui dentro. Tu não quer nem teu irmão, você nem quer teu irmão aqui dentro congregando com você. Você quer ser livre. Por que você quer ser tão livre da tua família e dos teus parentes? Porque foi onde mais teve ferida na tua vida. Mas aonde está o maior amor guardado para você. Vai ter que ter uma reconciliação entre teus irmãos. Você vai ter que se reconciliar com teus irmãos. Hoje é dia de reconciliação na família.